Amém? Então, como começar hoje, né? Uma palavra tão importante que é o ide. Ide, fazer discípulos, aquele famoso versículo, né? Vamos começar hoje orando, antes de começar essa palavra, para falar com Deus, para que Ele possa usar nossos corações, que Ele possa entrar em nossos corações. Amém? Por favor, se todo mundo puder fechar os olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por este dia, Senhor, que Tu possa nos abençoar nesse dia de hype, Senhor, que esse hype seja uma bênção, Pai, para que Tu possas entrar nos corações de cada adolescente aqui, Deus, que Tu possa encher eles com a Tua presença, Senhor, com a Tua graça, Deus. Em nome de Jesus, Pai, transforma a vida deles nessa noite, Senhor, que eles possam ter, Senhor, uma sensação diferente nessa noite, Senhor, algo diferente que eles nunca viveram, Pai. Tu sabes o como eu estudei, Senhor, como eu me propus para me dedicar nessa palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, que nessa noite seja uma bênção, Senhor, que esses adolescentes mudem para sempre, Senhor, nessa noite, que eles possam sentir mais. Se precisar um pouco, Senhor, mas que eles sintam algo diferente nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o tema de hoje é... Pode voltar. O tema de hoje é ide por todo mundo e testemunhe. Ide, né? A nossa igreja está numa série que fala ide. Para quem não sabe o que é ide, é você ir a algum lugar. Mas como assim, Cauã? Ir a um lugar. Ide seria ide por todo mundo e testemunhe? Seria tipo assim, vamos dizer, você conhece um jogo muito legal, você joga, sei lá, qualquer jogo, futebol, e você quer falar para alguém, e você vai lá e você fala para essa pessoa. Isso é o id. É você ir atrás de alguém e falar algo, você apresentar alguma informação a ela. E o nosso versículo-chave da noite, pode botar? É Mateus 28:19. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão. Pode levantar, não tenha vergonha, pode levantar. Isso é bom, não tenha vergonha. Quem tem celular, quem tem Bíblia no celular? Meu Deus, gente. Tá bom, quem tem Bíblia aí, pega a sua Bíblia. Quem tem Bíblia no celular, pega aí também. E a gente vai ler. Quem não tem, olha aqui para o telão. E vamos ler todos juntos, porque esse é o versículo-chave da nossa palavra de hoje. Vamos lá. Portanto, vamos, gente. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa levar o id de Jesus Cristo para outras pessoas. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que quando nós somos tomados por Deus, o nosso coração muda. A nossa vida em Jesus, que nem no congresso que a gente teve, que eles falaram in Jesus, muda. Todas as vezes que a gente se relaciona com Ele, alguma coisa, pelo menos se for um pouco, Ele coloca mais do pão dele. Mas não é apenas o id que nós temos que ter. Há outro versículo, lá em... Pode colocar. Pode passar. Há um versículo lá em Mateus 28:20, que segue o versículo anterior do id, que fala assim, vamos voltar para o 19. Ide e fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O 20 segue assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até que a consumação dos séculos. Amém. O que isso quer dizer? Quando a gente vai levar a palavra de Deus para alguém, a gente precisa levar essa palavra e alimentá-la. Não adianta a gente só tacar uma margarina no prato de alguém se a gente não tem um pão, entendeu? A gente precisa alimentar essa fome que essa pessoa vai sentir, se ela sentir depois que a gente levar o vídeo. E agora, como todo adolescente gosta, eu vou fazer uma dinâmica. Vou chamar duas pessoas. Senta. Duas pessoas. Vai você que nunca veio, e você. Podemos ver aqui duas pessoas jovens, dois adolescentes.
Normalmente o pessoal, nessa dinâmica, eles pegam mais pessoas, mas para vocês verem que tudo começa com um, nesse caso dois, essa dinâmica diz o quê? Eu vou falar para eles, vou perguntar se eles têm fé, e eles vão falar assim, sim, a gente tem fé. E vou falar, você crê que você pode chamar algum adolescente para essa noite? Aí você... É só ir lá pra cá. Entendeu? Vamos lá. Então eu vou lá e trago mais um. Ó, pessoal, eles têm fé, hein? Eles oram, eles falam com Deus, eles buscam Ele, eles leem a palavra, eles se dedicam todos os dias. Solta o som aí, DJ. Vamos! Isso, pessoal, isso aí. Ó, aquele hub de 2 pessoas foi para 4. Vocês viram? 2 pessoas tiveram fé, leram a Bíblia, oraram e trouxeram mais 2 pessoas. O nome disso é multiplicação. Agora eu vou fazer a mesma coisa. Vocês têm fé? Vocês oram? Então vamos lá buscar mais um. Pode soltar o som. Mais agitado. Olha, sem vergonha, rapaz. Só tem adolescente aqui, fica tranquilo. Olha só, aquele hub que só tinha 2 pessoas que tinham fé, já virou 8 pessoas. Legal, né? Que engraçado. Agora, mais uma vez, vocês têm fé? Vocês oram? Vocês acreditam no Deus poderoso? Tragam mais um, então. Cadê o som, DJ? Vamos ver que eu vou botar aqui, então. Olha só, gente. Vocês viram como a fé é poderosa? Gente, muito obrigado, podem descer. É só para vocês se movimentar, escapilhado. Vocês viram como a fé é poderosa? O que eu quero dizer com isso? Para quem não sabe, o hype começou com um adolescente. Atenção, pessoal, tenham calma. O hype aqui de Tijucas, para quem não sabe, antes, quando não tinha o Antônio, a equipe toda, era o meu pai e minha mãe, e começou com um adolescente, apenas um. E minhas irmãs, né? Mas daí a gente não considera. Um adolescente, cara. Um adolescente apenas. Quantos adolescentes que a gente tem hoje? Quantos adolescentes que a gente tem hoje? Sabe o que é isso, gente? Isso é um passo... Não precisa contar, não. Isso é um passo de fé. Por que a fé é importante para a gente? Porque a gente não consegue nada sem fé. Para a gente ter uma salvação em Cristo, a gente precisa ter fé. A fé é algo importante, algo que é como você tomar água. E como ter uma fé melhor em Cristo? É você orando, você se expondo à palavra todos os dias da sua vida e se batizar e passar o ID para outras pessoas e muitas outras coisas. Próxima coisa há uma frase muito legal de um cara chamado Billy Graham. Para quem não sabe, daqui a pouco eu vou contar a história dele, que foi um exemplo de ID nesse mundo. A frase é: a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram o que aconteceu aqui? 2 pessoas aqui em cima tiveram fé e chamaram mais pessoas.
Por que eles chamaram? Pessoas da igreja chamaram mais pessoas. Ou foi ao contrário? Vocês que chamaram as pessoas da igreja? Entendeu? É isso. A Bíblia fala, eu não sei o versículo agora, mas ela fala assim, ó, que a gente não procura as pessoas perfeitas. Nós procuramos os doentes, aquelas pessoas que estão com fome de Jesus, aquelas pessoas que precisam de Jesus, ou às vezes vão morrer, vão passar mal, algo assim. E agora eu vou contar uma história de um cara que foi assim um exemplo de ID no mundo, um dos maiores que levou o ID. O nome dele é Billy Graham. Esse cara era o cara. Billy Graham ele nasceu em 1918 nos Estados Unidos e ele morreu em 2018. Ele viveu 99 anos, quase um século. Gente, por meses que ele não viveu um século. Olha que honra. Ele evangelizou mais de 3 milhões de pessoas, incluindo elas. Ele era conselheiro de várias gerações de presidentes dos Estados Unidos. Todo mundo que você possa imaginar, os caras importantes lá. Rainha Elizabeth da Inglaterra também ele aconselhava. Ele fez cruzadas pelo mundo por anos. Dentre elas, ele passou pelo Brasil em 1974, lá no Maracanã, para quem é flamenguista aí. Quando ele foi lá, ele bateu o recorde assim, de pessoas que se converteram. Ele já converteu mais, ele não, né? Jesus, mas Jesus usou a vida dele por mais de 60 anos de idade. Gente, vocês sabem o que é isso? Vocês têm noção o que é você ser usado por Deus e converter mais de 3,5 milhões de pessoas? Vocês acham que quando ele nasceu, quando ele tinha um pouco de consciência em Jesus, você acha que ele acreditava que ele ia fazer isso, converter mais de 3 milhões de pessoas? É claro que não. Quem vai imaginar? Mas ele teve o quê? Ele teve fé. Ele começou lá embaixo e Deus viu o coração dele, viu a fé dele, viu a busca pela presença dele. E ele foi crescendo nos degraus. Não que se você morrer e evangelizar só 10 pessoas, você foi menos. Não. Se você salvar uma vida, essa vida já é importante. Você já fez algo de diferente nesse mundo. E a frase mais marcante do Billy Graham é uma frase que, coincidentemente, meu pai também fala. Meu pai não sabia, mas coincidentemente, meu pai também fala a mesma frase. Nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O que isso quer dizer? Quando nós nos convertemos e aceitamos Jesus em nosso coração, a gente tem fé, a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tem um posicionamento de um cristão. O que é um posicionamento de um cristão? É não falar palavrão, é não roubar, é não brigar, é não colar na prova, não bater em ninguém e várias outras coisas. E isso na idade de vocês, eu já passei por essa idade. Ainda eu estou com 17 anos, ainda sou muito novo, mas na minha idade eu sempre tive algo chamado vergonha. Vergonha, cara. Hoje para mim parece bobo, hoje eu não tenho vergonha, mas antes eu tinha muita vergonha. O diabo ele achou essa área e ele me prendeu nessa área. E durante muito tempo eu não fiz muita coisa por causa da vergonha. E também por causa de eu querer agradar os outros. Nesse ano passado tivemos o congresso de docentes, né, lá em Curitiba. Eu ia para participar, mas daí no final ajudei. Mas mais participei do que ajudei. E naquele dia, assim, cara, eu fui transformado assim, de uma maneira que vocês não têm noção. Gente, eu não lia, eu não estava nem aí para ler, para estudar, para nada. Eu só jogava bola, ia na igreja, dava as coisas, fazia tudo, menos ler e buscar mais de Deus. Depois daquele congresso, Deus falou comigo de uma forma, gente. Eu tive assim, cada experiência naquele congresso que assim, eu fui transformado. Esse ano, principalmente, eu estou me expondo a mais conteúdo cristão. Quem não conhece, Luciano Subirá, Israel Subirá, Alessandro Vilas Boas, tem várias músicas famosas aí, muito usadas por Deus. Morada, muitas pessoas aí que estão sendo usadas por Deus. E eu comecei a me expor mais com elas. Comecei a ouvir mais, comecei a parar de ver tanto futebol, comecei a parar de ver filmes com tiro, com essa coisa de romance, porque influencia para o lado errado. Você pode pensar que não, mas sim, influencia para o lado errado. E assim, cara, eu comecei a ler, olha que coisa engraçada, eu comecei a ler, cara, o meu primeiro livro, assim, na verdade, quando eu era menor, era Mate o Dragão. Era assim, para você, basicamente, você matar o que rouba o seu coração, pro lado errado. E o nome disso é idolatria.
Por que eu descobri que é idolatria? Porque tempos depois eu li um livro de 325 páginas. 325 páginas. E logo em seguida, em um dia, eu li outro, de 72 páginas. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu sou bom, porque eu sou um cara estudioso, não. Eu estou me esforçando porque Deus me fala que eu preciso buscar mais dele. Por que eu preciso buscar mais dele? Porque quando a gente busca mais, a gente recebe mais de Deus. Isso é algo muito importante. Lá em Atos 2, lá em Atos 1, versículo 8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que isso quer dizer? Quando a gente leva o ID, e nós temos fé, eu quero falar para vocês que, como eu disse do congresso, eu falar a história do congresso é uma testemunha. Eu virei uma testemunha de algo que eu vi de Jesus. Não só eu, muito adolescente que foi lá. Quem foi no congresso aqui, por favor, levanta a mão. Quem foi no congresso, pode baixar a mão. Quem foi no congresso aqui e não caiu no Espírito Santo? Então, quem foi no congresso sentiu algo diferente? Foi, né? Sentiu. Então, vocês são testemunhas de algo sobrenatural que Deus colocou naquele lugar. E por que vocês acham que aconteceu aquilo diferente? Porque o pessoal que está tocando lá é muito bom? Porque os pregadores são muito bons? Não. É porque Deus viu uma fome e uma sede pela presença dEle. Deus viu fé. Deus viu leitura. Deus viu oração. Deus viu coisas assim, sobrenaturais sobre a vida de cada um. E agora eu quero ler com vocês. Eu vou chamar alguém aqui para ler, para o pessoal não se distrair. Chamar alguém aqui para ler um versículo lá em Hebreus 11. Quem quer ler? Ninguém quer ler? Vem tu. Depois vai tu, Luiz Miguel. Pode ir. Depois ele vai. Pode passar. Isso aí, gente. Gente que não tem vergonha na cidade merece meus parabéns. Isso aí. Ó, lá em Hebreus, pode ler do 1 até o 6. Aí eu vou ler o resto. Pode ler. 6. Versículo 6, lá o número 6 lá. Pode começar lá. Até aqui, ó. A hora é a fé e o firme fundamento das coisas que os esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé e entendimentos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu o Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que por não ver a morte, e não foi achado porque Deus o translatara, visto como antes de sua translação. Transladação. Alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí tá bom. Palmas, salve de palmas, pessoal. Para nossa corajosa, aquela pessoa virtuosa que não tem vergonha de nada. É isso aí, tá certo. Eu daqui a pouco vou começar, mas eu quero dizer que quem prestou atenção, qual que é a principal coisa que você pode ver nesses 5 versículos? Tem alguém que pode dar um chute? Que tem muito aqui? Fé. Caramba, Gabriel, foi bem demais. Fé.
nós não podemos fazer nada sem fé. Então agora eu vou continuar, vou ser bem breve, porque são 32 versículos, e lá vamos nós. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar onde havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde iria. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Ora, pode passar. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora a idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Eu não vou terminar esse versículo porque ele é muito grande e eu tenho um tempo. Então, eu vou dar um pouco de exemplo para vocês. O que a gente tira desse versículo? Pela fé e testemunho. A Bíblia não seria escrita sem testemunho, correto? Tudo que está escrito, alguns livros, Deus colocou na mente das pessoas para escrever, e outros foram testemunhos do que aconteceu na terra. Testemunho do que Jesus fez, do que Paulo fez, e várias pessoas. O exemplo 1 é Abraão. Por que Abraão teve fé? Abraão ele partiu para um lugar onde ele não sabia para onde iria. E não sabia como voltaria, não sabia o que fazer. Mas ele teve fé. Segundo exemplo, Sara teve fé na palavra de Deus que ela teria um filho. Ela não podia ter filhos, por causa de alguma coisa no sistema nervoso dela, alguma coisa assim. Ela não podia ter filhos, mas ela teve fé. E logo depois nasceu Isaque. Próximo exemplo é Abraão de novo, onde nasceu Isaque, né? Filho de Sara e Abraão. Isso, Isaque nasceu, e sabe o que Deus mandou? Deus falou assim: Abraão, agora que eu te mandei esse filho, você vai ter que sacrificá-lo por mim. O único filho que vocês tiveram, que eu deixei vocês ter entre Sara e Abraão, você vai ter que sacrificar. Deus levou o filho dele, não falando, né, metendo aquele migué, não filho, vamos lá naquele lugar e tal. E daqui a pouco ele falou, não filho, senta aqui, é só para pegar um solzinho e tal. Daqui a pouco ele começou a amarrar, não filho, é uma massagem, é uma coisinha assim e tal. Aí daqui a pouco o filho começou a perguntar, pai, o que é isso pai? Não filho, não é nada. Quando Abraão levantou a faca, para. Deus falou, para. Eu vi a fé que você tem. Eu vi a fé que você acredita em mim. Depois disso, Abraão foi muito honrado, gente. Vocês não têm noção. Próximo exemplo é Isaque. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú. Quem que era Jacó e Esaú? Filhos de Isaque. Olha só como as gerações acontecem. Filhos de Isaque. Nisso eles foram abençoados por Isaque, para que eles iriam para uma promessa. Que promessa eles não iam saber. No final foi a terra prometida. Para quem não sabe, Moisés subiu todo mundo conhece a história de Moisés? Moisés subiu no monte, e daí ele voltou, tinha muita gente adorando Deus e tal. Jacó estava lá, acho que Jacó era o líder ali do grupo. E ele falou assim para Moisés, eu não tive o que fazer, eles quiseram tal. Aí Moisés deu aquele surto de raiva, tacou os 10 mandamentos, quebrou a lápide dos 10 mandamentos. E Deus falou que ele não ia mais ir para a terra prometida. Nisso, tendo fé, Jacó e Esaú foram para a terra prometida. O que Isaac falou, Isaac teve fé e eles foram para a terra prometida. Próximo exemplo é Jacó. Pela fé, Jacó estava para morrer e ele abençoou os filhos de Esaú. Por que ele abençoou, gente? Porque ele estava mal, ele queria fazer bem a alguém? Não, ele teve fé no que Deus falou e cumpriu as suas ordens. E depois ele foi adorar a Deus. Temos muitos exemplos, Gideão, muita gente, mas eu preciso ser breve. Então, o próximo capítulo, pode passar,
Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar também? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Não, então volta lá no... Volta 3 slides. Eu acho que eu não botei, eu esqueci. Lá em Mateus 21. Quem tem Bíblia aí, se puder abrir. Mateus 21, do versículo 21 ao 22. Diz... Aqui. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue-se no mar, assim sim será feito. O que isso quer dizer? Se você crê em mim, se você tem fé em mim, você vai me obedecer. Deus nunca vai querer o seu mal, nunca, nunca, nunca. Tudo que Ele te mandar, às vezes mesmo quando pareça que é algo ruim, vai ser bom. Pode pular agora. Pode pular. Pode pular mais 2. Pode pular. Pode pular, meu Deus do céu. Aí. Tem outra frase de um cara muito famoso, como eu disse antes, Billy Graham. E uma frase muito massa que diz: se você tiver fé e obedecer a Deus, você irá viver muitas experiências de transformações de vida. Você precisa ter fé e buscar a Deus. Outra frase dele diz: por isso, pela fé, testemunhe sobre Jesus Cristo. Agora eu vou dar um breve testemunho muito rápido sobre a minha vida, sobre o ID. Antes, como eu disse, eu tinha muita vergonha, eu não falava muito do ID. E desse tempo para cá, comecei a convidar algumas pessoas, e algumas pessoas não quiseram vir, mas outras vieram. Se vocês olharem para trás, aqueles 3 caras lá, vieram pelo meu ID. Porque eu chamei ele, não por causa de mim, mas por causa de que Deus me colocou no meu coração, que eles iam ser usados por Ele. E essa é a importância do ID. É você ser usado por Deus, você ter fé no que Ele fala e você levar isso para fora. Mas daí você pergunta para mim: Cauã, como eu devo crescer minha fé? Como fazer isso? Pode pular? Você quer crescer sua fé? Então deixe a Bíblia começar a saturar a sua vida. Fé não é apenas você ter fé, é você se expor à palavra, a você orar. Então, para você ser sábio, você tem que estudar a Bíblia e você tem que crer na mesma para ser salvo. Siga os preceitos também para ser santo. Não basta apenas ter fé, não basta apenas ler a Bíblia e oração. Você tem que crer em Jesus Cristo e você espalhar isso. Porque Deus vai te honrar lá no futuro. Você terá um galardão no céu. E tem um exemplo que todo mundo conhece a história de Davi? A maioria conhece a parte boa de Davi, né? Que Davi foi lá, matou um leão, matou um urso, depois matou Golias, cara de 3 metros. Ele era um anão quase, gente. Ele era quase uma criança, adolescente. E vê, adolescente, vocês são adolescentes. Imagina, gente. O que eu posso usar aqui? Cadê? Ali, ó. Olha pro Vitor, gente. Imagina um cara que nem o Vitor matar Golias. Olha para a estatura dele. Gente, ele não tem estatura. Mas ele teve o quê, Vitor? O que ele teve? Fé. É isso que ele teve. Mas também Davi teve seus pontos fracos, para quem não sabe. Davi fez muita coisa errada, teve problema com mulheres. Mas o que ele tinha? Ele tinha um coração de arrependimento. Toda vez que ele pecava, ele tinha um arrependimento forte no seu coração, de que ele fez errado e ele queria melhorar. Para finalizar, eu sei que vocês estão cansados. Quero ler 2 Crônicas. Volta. Aí. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei por a sua terra. O que isso quer dizer, gente? Pode botar um fundo musical lá, faz favor? O que isso quer dizer, gente? Que se você tiver fé, se você orar, se você ler a Bíblia e não se arrepender de todo o seu coração,
Gente, você não vai para o céu. Não importa o que você faça, você ajudar 1 milhão de pessoas, você converter 1 milhão de pessoas, mas você não se arrepender de todo o coração, de tudo que você fez, você não vai para o céu. Por que isso é algo assim muito importante? Porque o arrependimento é uma das coisas que eu li no livro. O arrependimento é uma das coisas cruciais para você ter a salvação. Não basta você fazer tudo que eu falei, oração e tal, e não se arrepender. Esse livro aqui, basicamente, o nome dele é Kryptonita, ele fala como destruir o que rouba a sua força. Para quem não entendeu, é como destruir aonde você peca. Não importa se é em jogos errados, filmes errados, se é com meninas, meninos, qualquer área assim. E esse livro ele te ajuda, eu até indico vocês a lerem esse livro, a equipe também, é um livro muito bom, para destruir tudo que te rouba de Deus. E o que ele diz também muito aqui é idolatria. Gente, você não se expor à palavra e ver um jogo de futebol, você não se expor à palavra uma vez no dia, pelo menos. E, você investir 23 horas e 59 minutos do seu dia fazendo qualquer coisa que não seja a palavra. E 1 minuto você fala, Deus, obrigado por este dia, amém. Vocês acham que vocês vão ser salvos, gente? Vocês não vão ser salvos. Porque você precisa se expor. Isso é idolatria a coisas da terra. Idolatria a coisas que não vão nascer lá no céu, não vão acontecer. Então Deus fala assim, ó, invista em mim, porque eu vou te honrar. Se você não honrar, se você não investir em mim, beleza. Só que você vai arcar com as consequências. E a consequência é o que, gente? É lá, você pegar um foguinho e outro, fazer um marshmallow? Não. Gente, é fogo. Você nunca vai num vulcão, se joga na lava para ver o que vai acontecer. Tu vai queimar. Só que o pior, no inferno, gente, você vai queimar, você vai sentir dor, vai ter ranger de dentes e você não vai morrer. Você vai sofrer eternamente, e você não vai morrer. Vai ter gente chorando, vai ter gente famosa chorando contigo do teu lado, e não vai adiantar nada, porque você vai estar lá sofrendo, você vai estar agoniado, seu corpo todo queimado. Isso nunca vai acabar. É assustador, é forte, né? Mas é a realidade. Gente, se vocês lerem um pouquinho da Bíblia, vocês vão ver que tudo que está acontecendo na nossa terra hoje está escrito na Bíblia. Não tem como ter algo adulterado, porque essa Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos, gente, antes e depois de Cristo. Então você precisa buscar mais a presença de Deus. E agora eu queria, para nós, antes de irmos para o Hub, eu queria fazer uma breve oração. Depois nós vamos voltar e vamos ter uma ministração. Mas eu queria saber se algum adolescente quer orar. Orar pela nossa fé. Vamos, gente. Vamos ter atitude aí. Vem, Luiz. Olha o cara de Deus, um varão valoroso. Deus nosso Pai, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Pai, por você nos dar conhecimento, Pai. E a gente aproveitar disso, Senhor. Que a gente crê em Ti, Senhor, e tem fé, Pai, para que a gente possa utilizar o ID, Senhor. E buscar mais pessoas, Pai, para a Tua palavra, Senhor. A gente tem o nosso dever, Pai, de a gente convidar, Senhor, e Tu agir no coração deles. Pai, faça com que a nossa vida possa brilhar com a Tua luz, Senhor. Que a gente possa ser usado, Pai, para apresentar a Tua palavra para muitas pessoas, Pai. E as pessoas que já conheçam, que a gente possa levar para um lugar melhor, Senhor. Para que Tu possa agir no coração deles. Em nome do Senhor, amém. Amém, pessoal. Agora vamos para os hubs. Para quem não sabe,